Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Liberte da Dependência Emocional nos Relacionamentos Afetivos. Hoje vamos falar aqui como fazer para libertar da dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Isto é, entender, né, as origens e as causas da dependência nessa relação entre as pessoas, né, e como fazer para as pessoas destravarem da dependência emocional nos relacionamentos afetivos. Eu sou o Bruno Diniz, analista corporal, e no tema de hoje vamos falar em entenda os conflitos de relacionamentos dos traços de caráter. Muitas pessoas estão vivendo conflitos emocionais nos relacionamentos afetivos e não sabem a origem, as causas dessas dores emocionais nesses relacionamentos. Elas acabam vivendo um ciclo de relacionamento onde os padrões de comportamentos desses relacionamentos se repetem ao longo da vida, né? Por exemplo, muitos homens e muitas mulheres, né, acabam atraindo, envolvendo, se relacionando com pessoas que não estão disponíveis, pessoas que não querem relacionamentos sérios, né? Então acaba atraindo esse perfil de pessoas para se relacionar nos relacionamentos amorosos. No inconsciente das pessoas está a causa e a origem, né, desses conflitos emocionais de relacionamento. E a explicação encontra nos traços de caráter. O que é um traço de caráter? O traço de caráter ele é um conjunto de características, né, comportamentais que ele reflete no pensar, no sentir e no agir, né, nas pessoas que refletem no dia a dia ali, na vida delas ali. O momento de formação do traço de caráter, ele acontece quando o bebê está no útero, né, da mãe, até os 5 anos de idade. Então são 5 traços de caráter. O primeiro é o esquizoide, né, que é na fase que o bebê se encontra no útero, né? O oral, que é na fase de amamentação. O terceiro é o psicopata, que é na fase quando a criança ela começa a interagir mais com o pai, com os familiares, né, com as pessoas ao redor ali. O quarto é o masoquista, que é na fase ali no período de desfraude. E o quinto é o rígido, né, que é o momento que a criança ela começa já a ver o mundo em pares, né, masculino e feminino, né. Vai depender ali a formação de cada traço de caráter no indivíduo, todos os indivíduos vão ter os 5 traços de caráter. Porém, vai depender da intensidade, como que ele viveu, se conectou com a dor de cada traço nesse período ali de formação dos traços de caráter. Nesse período de formação dos traços de caráter, a criança ela criou um mecanismo de defesa, né, comportamental ali para lidar com aquela dor ali emocional infantil ali, né, a dores dos traços. Porém, a criança ela cresce, né, ela vai para a adolescência e depois se torna adulta. Então, se elas estiverem presas a essa dinâmica doentia, em contato com o trauma, com a dor do traço de caráter ali, né, com o trauma emocional, ela vai ficar presa a essa dinâmica, ela vai se repetir nesse mecanismo de defesa para não se conectar com a dor, né, e vai levando esse comportamento repetitivo ao longo da vida. Assim, elas estão presas aos traumas infantis, né, dos traços de caráter, elas acabam repetindo esse comportamento infantil, esse mecanismo de defesa nessa fase infantil para lidar com problemas adultos, né? Então ela acaba ficando presa ao passado e tendo dificuldade de desenvolver vínculos fortes, criar amizades ali e criar intimidade com as pessoas para construir relacionamentos saudáveis ao longo da vida. Vou falar um pouco agora dos conflitos, né, de relacionamento, dos traços de caráter e como isso gera impactos nos relacionamentos das pessoas com as pessoas que estão ao redor delas, né? Então, você conhecendo
mais sobre as características, os traços de caráter, o conflito entre eles, a semelhança entre eles, isso vai facilitar o entendimento, né, dos indivíduos ali, de como que eles podem fazer para se relacionar de uma forma melhor com as pessoas e consigo mesmo. Vou dar alguns exemplos de conflitos entre os traços de caráter, né? O esquizoide, ele com outro esquizoide, eles são traços de caráter, eles têm características, né, comportamentais ali, de não se expressar muito, de se isolar, né? Então, se um esquizoide estiver se relacionando com outro esquizoide, a tendência é realmente, se eles não conhecerem essa característica deles bem profundas, deles, no relacionamento, há um desencontro de ideias, né? Porque cada um vai querer ficar na caverna dele e não vai desenvolver ali uma comunicação ali sadia, um contato ali, uma intimidade entre o casal. A gente pode pensar aqui também, colocar aqui um oral com um oral. O oral, ele tem uma tendência de querer atenção, de querer se comunicar, né, no relacionamento. Então, pode haver uma competição, né, de um querer atenção naquele momento, o outro querer também atenção, de falar, de querer carinho. Então, pode gerar esse conflito ali entre os dois, né? Se eles não tiverem a consciência dessa demanda emocional que cada um tem, dessa necessidade básica, né, que tem um momento ali de entregar para o outro e dar um momento também de receber, vai gerar um conflito imenso nesse relacionamento. Outro exemplo, um traço que tem uma psicopatia alta com outro que tem uma psicopatia. Então, vai ter um conflito ali, que são traços controladores, né? Um vai querer dominar o outro, um vai querer, de repente, contabilizar uma fatura emocional em cima da outra, para um ficar devendo para o outro. Então, vai gerar esse conflito também entre eles. Aí, um masoquista com outro masoquista. Então, um masoquista, ele tem uma tendência mais a guardar os seus sentimentos, seus pensamentos, suas opiniões, as suas sensações, né? Então, no relacionamento pode travar porque um está tendo dificuldade de comunicar com o outro e não consegue criar uma intimidade, comunicar, né? Criar um vínculo ali mais forte. Um rígido com outro rígido. Então, assim, esses rígidos, eles podem fazer de tudo, também são traços controladores, né? Tem uma característica de controlar, de perfeição. Então, ele pode gerar também competitivo, uma competição ali de um querer controlar o outro, né? Então, estou falando aqui sobre traços semelhantes ali, né? Um exemplo, o esquizoide com o esquizoide. Agora eu vou falar um pouquinho ali quando está interagindo traços com outros traços. Por exemplo, um esquizoide com o oral. O esquizoide ele já gosta de se isolar, dele ficar conectado ali com o mundo dele ali. Já o oral ele já gosta do mundo de sentir, de expressar. Então também pode ter um conflito de uma forma inconsciente. Não conhecendo essas características, então a intensidade de sofrimento no relacionamento, de conflito, a tendência de ser grande. A gente colocar também aqui um oral com um masoquista. O masoquista já é de guardar os sentimentos, os pensamentos. O oral é de falar. Então, assim, pode ver ali também esse conflito, né? Porque o oral querendo falar, expressar, conectar, e o masoquista querendo ficar, né, na dele, guardar os sentimentos ali e ficar na caverna dele. A gente pode colocar também um psicopata com esquizoide. O psicopata ele gosta de incomodar, né, a outra pessoa, de estimular a outra pessoa, de tirar ela da zona de conforto. O esquizoide já gosta de ficar já mais na dele, né, sem contato, confortável ali naquele mundo imaginário dele, né. E a gente colocar aí um rígido com um masoquista. O rígido ele já gosta de se exibir, de agilidade, de executar as coisas rápidas. Já o masoquista já mais na dele, ele gosta de fazer as coisas planejadas, rever as ações dele, a tarefa dele, então fazer a forma das coisas mais lentas, né? Então, todos esses, se não tiver consciência dessa característica dos traços de caráter
e não saber as necessidades, as demandas de cada um e o acordo que pode ser gerado entre eles, quando você tem consciência, vai gerar esses conflitos todos, né, nos relacionamentos assim afetivos. Essas características comportamentais, né, dos traços de caráter, quando eles estão na dor do trauma de cada traço, isso vai gerar um conflito e as pessoas vão ficar presas nessa dinâmica repetitiva, né, doentia. Então isso daí vai travar ali o relacionamento do casal, né, e vai gerar ali inúmeros sofrimentos e dores emocionais nesse relacionamento para eles. A importância da consciência das pessoas de entenderem as características, né, dos traços de caráter é fundamental para elas poderem construir relacionamentos saudáveis e equilibrados, pois elas entenderão com um olhar mais profundo de autoconhecimento como elas pensam, como que elas sentem, né, e que esse pensar e sentir ele reflete no comportamento dela, com ela mesma, né, no mundo emocional dela, como que ela relaciona com as outras pessoas, né? Então, ela entendendo também as características das outras pessoas, ela vai ter uma habilidade, recursos ali de relacionar de uma melhor forma com a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem uma dinâmica de oralidade, ela vai ter uma tendência nos relacionamentos amorosos de grudar na outra pessoa, né? Aquela relação de simbiose na fase oral, né? Do bebê e da mãe. Ela vai focar a felicidade dela toda na outra pessoa, né? Vai projetar essa felicidade, vai criar uma dependência também emocional com essa pessoa. Ela se comporta dessa maneira porque na fase ali de formação do traço de caráter oral, né, ela teve uma interpretação ali que ela se sentiu abandonada, sozinha, né? Então, quando ela perceber que a outra pessoa está afastando dela, ela tiver essa interpretação, ela vai gerar essa sensação dela ficar sozinha, dela não ter ninguém para cuidar dela. Então, vai gerar uma dinâmica ali, realmente ali, dela fazer de tudo para que a outra pessoa fique com ela, mesmo que nesse relacionamento essa pessoa possa fazer mal para ela. Mas mesmo assim ela vai estar essa busca de querer ficar próxima dessa pessoa com medo de ficar sozinha. Com essa dinâmica de grudar no outro, né, essa pessoa ela vai ficar dependente da outra, ela vai ficar submissa à outra. Como que ela vai grudar na outra pessoa? Ela vai perder a individualidade, a identidade dela também. Esses comportamentos vai gerar uma sensação para essa pessoa que é dependente, que tem essa dinâmica de grudar, uma sensação que ela é impotente, que ela é incapaz, que ela não tem a capacidade de cuidar de si, né? Então isso daí vai gerar uma frustração muito grande para essa pessoa, que ela vai ter baixa autoestima também. Por outro lado, se a pessoa ela criar consciência dessa dinâmica doentia, da oralidade, né, de querer grudar na outra pessoa, dessa sensação de ficar sozinha ali, que apavora ela e traz vários pensamentos, sentimentos e comportamentos que vai gerar sofrimentos emocionais para ela virando a chave do traço, saindo da dor aqui e indo para o recurso do traço de caráter, ela pode usar as habilidades e recursos desse traço de caráter oral, né? Como ela tem uma facilidade muito grande de se comunicar, ela tem uma empatia também grande ali, ela é intuitiva ali. Então ela pode usar essas habilidades ali para construir um relacionamento saudável, adulto e equilibrado com a outra pessoa, se ela estiver ali no recurso, né? O maior benefício quando as pessoas conhecem as habilidades, os recursos, essas características positivas dos traços de caráter, e elas têm a capacidade e querem aplicar no dia a dia essa funcionalidade, né? Elas vão ter uma capacidade ali de construir relacionamentos saudáveis e sadios ali, né? Para elas e para as pessoas ao redor dela também. Além disso, elas entenderão os conflitos emocionais, né, que passam dentro delas, né,
no, nesse mundo emocional, né? No pensar, sentir e agir. Vai entender também esse mundo ali das pessoas que estão ao redor. Então vai ter a capacidade ali de enxergar essas dinâmicas doentias ali das pessoas e dela. Tendo essa clareza ali dessas dinâmicas doentias ali, que estão presas ali às dores, os traços de caráter, as pessoas vão ter uma clareza ali é, das coisas ali, das dinâmicas, dos comportamentos, da maneira que as pessoas estão se relacionando ali, que prejudicam esse relacionamento afetivo ali entre elas, né? E o pior disso tudo é que se você não tem consciência disso, é porque não tem um adulto ali para cuidar dessas demandas emocionais ali, dessa criança que está internalizada dentro de cada um, né? Que está presa aos traumas de caráter. Por exemplo, uma empresa, ela muda o seu gestor, né? E esse gerente, ele faz algumas mudanças ali de funções ali, de alguns funcionários ali. E ele acaba delegando mais funções para um determinado funcionário e funções que não diz respeito à função ali daquele funcionário. E esse funcionário, ele tem um pico de masoquismo muito alto, sabe? E o gerente de psicopatia. Então, com esse conflito desses traços, esse funcionário que ele tem um traço mais intenso, um pico mais elevado ali do masoquista, ele vai ter uma dificuldade muito grande de pôr limite no gerente, de falar não. Então, ele aceitou essas funções de uma forma passiva, calada, né? Com o decorrer do tempo, isso daí foi atrapalhando muito ele, porque ele foi o quê? Internalizando, né? Aquilo tudo dentro dele, foi aguentando, né? Isso foi elevando o nível de ansiedade dele ao extremo, né? E isso começou a refletir no casamento dele. Então, ele chegava em casa muito estressado, muito cansado, né? Querendo ali ficar sozinho ali. Então, ele não estava tendo dificuldade de ter intimidade ali com a esposa, até que um ponto que chegou no nível ali desgastante para ele. Aí ele buscou ajuda, ele começou a interagir, a conhecer sobre os traços de caráter. Então esse conjunto de características que é o traço de caráter, ele começou a entender essa característica ali de como que ele estava se comportando ali, de uma forma doentia ali, presa à dor do traço, né? O medo do masoquista é muito de falar algo porque tem um medo ali de ser criticado ou julgado, né? Aquela sensação que ele teve também, a dor ali de humilhação. E com isso, ele tendo mais autoconhecimento sobre essas características deles e também da forma que o gerente tinha uma característica de psicopatia, de delegar também e gosta de mandar, né? Ele foi entendendo a dinâmica dos traços, né? E aí ele conseguiu, com o decorrer do tempo, criar um plano de ação, né? Que um dos recursos do masoquista, ele tem uma capacidade muito boa, muito grande ali de planejar, de executar. Então ele criou um plano ali de como ele poderia sair daquela situação, né? Então ele buscou informações de outras lojas, né? Que os outros gerentes não delegavam essas funções para essa determinada função que ele fazia, né? E ele trouxe isso para o gerente, mostrou para ele que isso daí estava prejudicando a realização do serviço dele, estava prejudicando ele também no casamento dele, né? E aquilo ali, realmente ali, ele botou limite, conseguiu botar limite, verbalizando ali com o gerente, falando não, botando limite, mostrando ali, fazendo um acordo ali, realmente ali, com aquele outro traço de caráter que é o psicopata, do gerente, que ele daria conta de fazer essas funções e bem feitas ali, e como eles chegaram num acordo e ele conseguiu realmente mostrar que aquelas funções não estavam sendo
que estava sendo despejadas para ele a mais, né? Que ele não deveria suportar essa carga, ele conseguiu realmente, aí melhorou, né? Até o desempenho dele, a produtividade dele no serviço, porque ele começou a centralizar realmente a energia dele e o foco nele nas funções que realmente que ele tinha competência. Com isso, o nível de ansiedade dele abaixou, ele começou, quando ele voltava para casa, então menos estressado e sobrecarregado, até mais aliviado ali, né? Ele conseguia é, fazer uma janta com a esposa, ver um filme, fazer a caminhada, né? Dava tempo para ele construir essa intimidade no relacionamento. Então, depois que ele realmente entendeu essas características dos traços de caráter, com esse autoconhecimento, né? E botou ele em prática, ele realmente conseguiu ali virar a chave do traço e resolver essa situação da vida dele. Como usar o conhecimento dos traços de caráter para solucionar conflitos ali num relacionamento afetivo? Por exemplo, um casal que está tendo dificuldade na comunicação, né? E de criar uma intimidade ali mais profunda ali entre eles. Vamos imaginar aqui que o marido ele tem um pico alto de masoquismo. Ele vai ter uma tendência a guardar seus sentimentos, seus pensamentos, suas sensações, né, suas opiniões, né? Vai querer menos contato, vai querer ficar na caverna. Vamos imaginar uma mulher que tem um pico de oralidade, né? Ela vai ter uma tendência ali de querer contato, de conversar, de ter atenção, da presença da outra pessoa, né? Então, você pode ver que está tendo um conflito, um querendo expressar e o outro querendo guardar, né? Nesse exemplo, vai ter um conflito grande, né? Entre os traços de caráter, o masoquista e o oral, né? E quando as pessoas elas não têm consciência dessas características de individualidade de cada um, inevitavelmente pode acabar ali um não respeitando a individualidade, as características do outro, né? Por exemplo, a mulher ela pode cobrar do marido masoquista ali, né? De querer conversar, de atenção, de comunicar. E pode chegar um momento ali que o marido ali, ele querer ficar sozinho ali, não querer, e tendo esse estímulo de querer conversar com a esposa, buscar ele ali, pode ter momento ali que ele pode explodir ali, e ele também não sabendo essa necessidade da esposa, de explodir ali e gerar ali um desgaste ali no relacionamento entre eles, né? Sabendo das funcionalidades de ambos, né? A esposa, ela entendendo essa característica ali do marido, que ele tem uma dificuldade ali de expressar os seus sentimentos, suas ideias, suas opiniões, as suas sensações ali, e de querer ficar isolado, ela conhecendo essa dor que ele tem muito grande, quando ele era lá na infância, quando ele expressava ou fazia alguma coisa, vinha uma crítica, um julgamento, uma humilhação em cima dele. Então ele se fechava. Então o que ela pode fazer para estimular a comunicação entre eles, né? Quando ele falar algo, ela realmente dar atenção, sem julgamento, sem crítica, né? E aos poucos, quando esse marido, ele aos pouquinhos ir falando e falando, isso vai estimular ele falar mais. Isso que vai trazer o quê? Ele vai ter mais confiança, mais segurança, porque naquele ambiente e com a esposa que sabe ouvir ele ali, sem julgamento, sem crítica, ele vai ser mais tendencioso ali a se abrir, a se comunicar mais com ela. Por outro lado, o marido, conhecendo essas características da oralidade, da esposa, ele pode, sabendo as necessidades que ela tem de expressar, de estar presente e da atenção dele, ele pode, como que ele tem um recurso também ele sabe planejar muito bem, né? Planejar um jantar, um lanche, com ela, passar ali para ver uma televisão, escutar a esposa. Então, ele vai atender essas necessidades ali dela, ali, de um lanche gostoso, de uma comida gostosa, da presença, de conversar, né? Vai atender as necessidades básicas da oralidade da esposa. E com isso ali,
a tendência ali com uma comunicação mais sadia, então construindo um vínculo mais forte com essa comunicação e essa intimidade, a tendência aí realmente é do relacionamento melhorar e desenvolver e construir um relacionamento mais saudável e equilibrado para ambos, né? Como as pessoas podem organizar esse conhecimento dos traços de caráter direcionados ali nos relacionamentos afetivos entre eles, né? O primeiro passo é buscar um conhecimento e aprofundar sobre as características dos traços de caráter, né? Como que eles funcionam na dor, como eles funcionam no recurso, né? Isso vai trazer uma consciência da parte ali doentia dessas dinâmicas, que elas, como que elas prejudicam, né, os relacionamentos e, e com as dinâmicas ali saudáveis ali dos traços ali no recurso, como elas podem fazer ali para construir relacionamentos equilibrados. Depois esforçar para colocar em prática, né, as dinâmicas saudáveis de cada traço de caráter, que com isso elas terão capacidade, recursos, né, e habilidades ali para desenvolver ali os relacionamentos ali que tanto eles desejam, né, que são relacionamentos ali equilibrados, saudáveis, né, para elas. E finalmente, com a intimidade dos recursos, dessas características ali saudáveis dos traços de caráter, né, elas vão passar mais tempo no recurso e com as habilidades, as características que elas possuem de cada traço de caráter, e vão deixar aos poucos os ganhos secundários ali quando os traços de caráter estão na dor. Eu vou dar alguns exemplos aqui dessa perda desses ganhos secundários ali que as pessoas vão deixar ali dos seus traços de caráter. Vamos começar com o esquizoide. O esquizoide, ele vai evitar ali desconectar o pensar e o sentir, né? Então ele conectando o pensar e o sentir, ele vai ter uma capacidade ali melhor para fazer contato com as pessoas e melhorar o relacionamento dele, né, com ele mesmo e com as pessoas. Depois o oral. O oral, ele vai deixar essa dinâmica de grudar na outra pessoa, dessa sensação de ser abandonado, de ficar sozinho, né? Porque ele busca uma função materna da mãe e paterna do pai, dele, ele vai ter a capacidade de se cuidar, né? Então, dele autossustentar financeiramente, dele com o autoconhecimento, dele cuidar das emoções, do mundo emocional dele, né? Então, isso já vai melhorar também no relacionamento dele com a outra pessoa de uma forma mais equilibrada. O psicopata, ele deixar de evitar de ser manipulador, controlador no relacionamento, de ser mentiroso ali, né? Então isso, ele deixando esses ganhos secundários ali do traço de caráter na dor, ele vai conseguir construir um vínculo mais forte e vai ter mais intimidade ali com a outra pessoa. O masoquista, ele precisa deixar esse orgulho de querer carregar o lixo emocional das pessoas, né? Tarefas que não correspondem a eles, responsabilidades que não correspondem a ele, né? Ele tem uma capacidade de falar não e botar limite no outro, né? Isso também vai ajudar ali também para ele se relacionar com outra pessoa. O rígido, né? O rígido também, ele tem uma necessidade, ele precisa também se entregar para o outro, né? Então ele deixar esse medo de errar, de expor as suas fraquezas para outra pessoa, né? De confiar na outra pessoa, de se entregar 100% nela, para que ele possa realmente ali criar um vínculo, uma intimidade forte ali com a outra pessoa. Então, os traços de caráter, quando eles começam a funcionar nos recursos e deixando esses ganhos secundários, né, de lado, eles vão ter a pessoa ali, vai ter uma capacidade, uma habilidade maior ali de ser feliz, porque ela vai conseguir construir relacionamentos saudáveis
para ela e para outras pessoas, né, que estão ao redor dela. Vou dar um exemplo de uma mulher que ela tinha uma tendência a atrair pessoas, né, parceiros, namorados ali, que tinha uma característica ali que eles não queriam nada sério com ela, né? Então, essas relações iam se repetindo, né? Entrava num ciclo assim vicioso com essa mesma dinâmica, né? Ela relacionava com pessoas que não tinham compromisso e não tinha interesse ali de relacionar de uma forma séria com ela. Chegou um momento que ficou insuportável para ela se relacionar com essas pessoas que não queriam um relacionamento sério com elas, né? Porque o gatilho mental ali, acho que a gota d'água mesmo que aconteceu foi quando ela se relacionou com uma pessoa mais de um ano e essa pessoa ficou enrolando ela. E aí, com esse nível de estresse, ela buscou ajuda e buscou o conhecimento dos traços de caráter de uma forma ali para transformar ali a vida dela e mudar essa forma de relacionar com a outra pessoa, porque ela realmente estava buscando um relacionamento sério, queria compromisso, queria namorar, queria casar, né? E não estava encontrando nos seus relacionamentos. Com o conhecimento dos traços de caráter e ela se autoconhecendo as suas características ali dos traços de caráter e conhecendo as características ali das pessoas ali com os traços ali que ela relacionava, né? Ela conseguiu virar a chave dos traços dela, né? Então, ela utilizou as habilidades e recursos de cada traço dela para ela buscar o objetivo dela, que era ter um relacionamento ali sério, né, com uma pessoa. E aí, primeira coisa, ela buscou, através do psicopata, que é um traço que lidera, é um traço bastante estrategista, né? Ela criou uma estratégia ali de como fazer ali para conseguir ali ter um relacionamento sério com uma pessoa, né? Então o traço ali de caráter psicopata, ele também é de convencer, então até para liderar os outros traços, né? Aí veio o esquizoide, ele tem um recurso ali que ele é muito criativo, imaginativo, então ela teve uma ideia ali de criar uma lista, né? Aí ela usou também os recursos do masoquista, que o masoquista ele é muito bom em planejar e de executar com método, né? Então ela fez uma lista ali com características que ela queria encontrar na outra pessoa, que também podia coincidir semelhantes ali com as características dela, né? Para criar ali uma parceria ali de uma forma saudável. E aí ela usou também a oralidade dela, que tem uns recursos ali, bem ali de comunicar, de ser intuitiva, né? De captar sensações da outra pessoa, do que a outra pessoa queria com ela. E por fim, ela usou o rígido, né? O rígido ele tem uma capacidade ali, ele entrou no jogo, né? Então ele é muito bom em competir, então entrou naquele jogo para ganhar. Então, quando ela teve a oportunidade de conhecer a pessoa que atendeu todas as características da lista dela, né? E ela também com a realidade ali percebeu ali que aquela pessoa estava disposta a ter um compromisso sério, ela com as características ali da rígida ali, ela entrou no jogo, conquistou a pessoa, né, seduziu ela, né, e aí realmente ele conseguiu ali construir esse relacionamento com essa pessoa. E hoje ela está casada, né, está feliz no relacionamento, no casamento, né, porque ela tem um relacionamento hoje equilibrado, então ela consegue ter momentos ali que ela dá e ela recebe, né, sentimentos, carinhos, atenção, presença. Então essa troca, né, entre o casal que vai alternando, né, de uma forma mais adulta. Então está presente nesse casamento a sexualidade de uma forma saudável, né? Então eles utilizam a sexualidade ali realmente para ter mais intimidade, para aprofundar essa intimidade entre eles. E a cada dia esse vínculo vai se fortalecendo mais. Também a questão da relação entre eles pulsa, né? Então tem um momento ali que eles encontram ali na área ali de relacionamento ali para se relacionar ali entre eles, para
criar essa intimidade. Tem momentos também que cada um busca a sua individualidade, um do lado masculino, o outro do lado feminino, e mantém essa identidade, né? Então, relacionamento de uma forma adulta ali, uma forma sadia e utilizando ali os melhores recursos, habilidades ali que cada traço tem, né? Vou fazer uma analogia do desenho Divertidamente com os traços de caráter. Este desenho, ele mostra 5 bonequinhos, né, que comandam a sala de controle da mente da criança, e eles representam muito bem os 5 traços de caráter. Aconteceu um fato importante ali para a criança, que em determinado momento ela teve que mudar com os pais, né, para outra cidade. E isso representou ali várias mudanças na vida dela, né? Ela teve que afastar dos amigos que ela gostava, ela mudou do colégio que ela gostava, né? E em um período, momento, ela deixou de fazer o esporte que ela gostava também, né? Isso gerou um estresse na vida da criança, né? Com isso, os bonequinhos, né? A cada momento, um queria assumir o comando do controle da mente dela, né? Então gerou um conflito entre os traços de caráter, né? E uma consequência disso, a criança, ela ficou irritada, angustiada, impulsiva também, né? Isso acontece na mente das pessoas também. Quando as pessoas elas se conectam com um fato, uma circunstância que remete a um estresse, que levam ela para uma dor emocional de um traço de caráter, essas pessoas numa dinâmica doentia presa a essa dor emocional ali, né, vai gerar essa confusão na mente dela, né? E bem provável é que aquele traço que ele estiver na dor, né, ele que vai assumir o controle, né? Então aquela pessoa, ela vai repetir os comportamentos, né, com uma frequência, uma constância é, mais frequente ali no dia a dia dela, né? Por exemplo, se uma pessoa ela se conecta com a dor do oral ali, né? De grudar com outra pessoa no relacionamento amoroso. E se ela realmente tiver essa sensação de abandono, né? Ela vai viver boa parte ali do dia dela ali com essa dinâmica ali de grudar no outro, né? Então, esse traço de caráter oral, ele vai comandar ali essa sala de controle da mente ali daquela pessoa. Dessa forma, as pessoas vão ficar repetindo essas dinâmicas, né, doentias dos traços de caráter, né? E isso daí, elas vão ficar presas a sofrimentos, às dores emocionais ali da fase de cada traço, né? Ou de um traço específico, né? E isso daí vai gerar vários conflitos nos relacionamentos afetivos ao longo da vida das pessoas.